Agora o Judiciário. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspendeu parcialmente na tarde de hoje a própria liminar que ele concedeu, que alterava a lei do impeachment dos magistrados do STF. A repórter Janaína Camelo traz as últimas informações. O ministro suspendeu essa decisão depois de uma pressão do Senado, não foi? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Exatamente isso que você disse. Essa decisão aconteceu um pouquinho depois que senadores procuraram o ministro Gilmar Mendes, procuraram o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, e pediram que essa discussão aconteça só no ano que vem, só em 2026. Se comprometeram a, sim, discutir a lei do impeachment, fazer alterações na lei do impeachment, mas com calma, ouvindo todos os lados. E aí, em contrapartida, então, os ministros cederam e aí o ministro Gilmar Mendes deu ali essa liminar. Nesse despacho, o ministro ele disse o seguinte, considerou ali o avanço das discussões no Senado sobre a aprovação de uma lei atualizada para disciplinar o processo de impeachment de autoridades. E aí, além disso, ele pediu também a retirada de pauta do julgamento no plenário virtual que estava marcado para sexta-feira agora, que ia analisar essa liminar dele, né? Essa decisão monocrática. Em paralelo, Thiago, lá no Senado também os senadores decidiram retirar de pauta da Comissão de Constituição e Justiça o relatório que estava previsto da lei do impeachment para ser aprovado, para ser votado, né? Estava previsto para ser votado hoje. E aí ficou decidido que no ano que vem, assim que voltar do recesso, Congresso, no Senado, vai realizar uma audiência no plenário com todos os envolvidos nessa pauta para discutir, depois dessa discussão, colocar ali um relatório para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, está decidido pelo ministro Gilmar Mendes, ele retirou ali do trecho dessa liminar o que ficou mais polêmico, que era dar apenas ao Procurador-Geral da República o direito de apresentar um pedido de denúncia contra um ministro do STF. A lei do impeachment até então dizia que isso cabe a qualquer cidadão. Volta a ser como antes. Cabe a qualquer cidadão fazer essa apresentação de denúncia contra o ministro do STF. Ficou apenas ali, continua ali na liminar do ministro Gilmar Mendes, o número de votos no plenário do Senado. O ministro ele alterou ali de maioria simples, que é apenas de 21 votos no plenário do Senado, para maioria qualificada de 2/3 dos senadores para que um processo de impeachment seja aberto no Senado contra o ministro do STF. Tiago. Perfeito. Então, o ministro Gilmar Mendes parcialmente revogou a própria decisão. Janaína Camelo até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas, Denise, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Começo de novo por você, Dora. O que está por trás dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Ele retorna ao que era antes, quando qualquer pessoa pode fazer essa proposição de impeachment de ministros do Supremo, mas o que está por trás disso? O Senado pressionou, ele voltou atrás, por quê? Tiago, acho que não tem nada, está tudo muito claro, né? Inclusive, eu acho muito inapropriado se falar de recuo, porque o que houve, na verdade, se a gente examinar todo o episódio, o conjunto de atitudes, houve um avanço. Houve um avanço que o ministro Gilmar ouviu as críticas unânimes, né? A decisão dele liminar, você não ouviu ninguém apoiando aquela decisão completamente, extrapoladora, digamos assim. Em segundo lugar, ele fez um gesto, Gilmar Mendes fez um gesto que responde a outro gesto do Senado que adiou o exame das mudanças da lei de 1950, da lei 1079, a lei que rege o impeachment de todas as autoridades submetidas a esse rito. E, em terceiro lugar, houve avanço porque as coisas ficaram nas mãos de quem precisa, de quem deve, de quem tem atribuição de legislar, que é o Senado. Quer dizer, quando ele suspende essa decisão sobre a liminar, ele adia e ainda recomenda, ou melhor, pede que o exame dessa questão seja feito no plenário físico, não é mais o plenário virtual. Então, isso fica tudo para o ano que vem. É claro que esperemos, então, que o Senado cumpra a sua função, legisle, se é um projeto do senador Rodrigo Pacheco, apresentado, se eu não me engano,
em 2023, que atualiza a lei do impeachment. E aí fica tudo. A República e os poderes ficam nos seus devidos lugares. Por isso que eu disse que não é apropriado falar em recuo. Houve sim um avanço. Kobayashi, você da área da justiça tem uma visão mais ampla do que nós aqui. Eu queria te perguntar, ele recuou, no caso a Dora disse que não recuou, mas ele tira um trecho, porque só um trecho não simplesmente derrubou toda a liminar? O plenário virtual ainda vai analisar, não vai analisar, Kobayashi? Olha, Thiago, com todo respeito, meu ponto de vista, recuou sim, recuou em um dos 3 pontos, dos três capítulos dessa... A Dora acho que está falando, mas eu acredito que sim, recuou porque ele deu a decisão e voltou atrás, suspendeu. Suspender é tornar sem efeito. E aí, havia efeito, não há mais, agora é um recuo em relação à legitimidade da Procuradoria-Geral da República, que na visão do ministro Gilmar Mendes, na decisão anterior, seria exclusiva, o que está totalmente em desacordo com a Constituição de 88, né? Então, o ministro, no afã de, em contraste da lei de 1950 com a Constituição de 1988, dizer que o termo todo cidadão não foi recepcionado pela Constituição, que começa falando que todo o poder emana do povo, pegou muito mal. E aí a DPF começou a ser conhecida como a DPF da blindagem. Claro que uma analogia à PEC da blindagem que tramitava há algumas semanas no Senado Federal. Então, nesse ponto, o ministro naturalmente deu um passo atrás, não pegou bem, porque de fato não faz sentido nenhum de acordo com o texto constitucional. Já nos outros 2 pontos, o ponto do quórum, do número de votos que seriam necessários, o ministro mantém, mas ainda assim há muitas críticas, porque o STF, quando muito, pode ser um legislador negativo, ou seja, ele pode tirar do ordenamento aquilo que não está de acordo com a Constituição, mas ele não pode estabelecer do judiciário critérios, números, enfim, para análise. Isso cabe ao Poder Legislativo. E, por último, o único ponto que faz sentido e que tem razão o ministro é que não pode uma decisão judicial, uma interpretação, a liberdade de convicção de um juiz ser motivo de uma consideração de crime, tipificação de crime de responsabilidade para fins de impeachment. Isso, de fato, seria muito perigoso para a liberdade do judiciário. Mas, ainda assim, no mérito tendo razão, não seria o caso de se julgar em uma DPF, já que não há caso concreto, não há ameaça de que isso seja feito, até porque não há nenhum processo de impeachment admitido para o trâmite no Senado Federal, apesar dos mais de 80 que já foram protocolados. Ô Dora, rapidinho, fica à vontade para debater com o Kobayashi, que é democracia total, né? Você sabe, né? Não, porque, olha só, o recuo, claro que, Koba, um passo atrás, é claro, mas quando a palavra recuo, aí que eu discordo, ela fica parecendo derrota, sabe? E eu acho que no conjunto, por isso que eu falo em avanço, porque no final, né, como se diz, no final do dia, no final das contas, o que aconteceu? Ficou melhor do que antes, que pelas razões que você expôs aí, a liminar do ministro era completamente estapafúrdia, digamos assim, para usar um termo nada jurídico, né? Então, eu acho que, no fim, a solução que se encontrou é que, do meu ponto de vista, é um avanço, mesmo que esse avanço tenha se dado, sim, porque ele deu um passo atrás, permitindo, sabe, que se avançasse. É nesse sentido, porque não tem derrotado, sabe, na história. A derrota, eu acho que era tem gente até dizendo que o Gilmar Mendes venceu porque conseguiu que o Senado prestasse atenção da necessidade de mudar a lei do impeachment, né? Quer uma tréplica, Kobayashi? Vamos lá. Não, é isso, de fato, é só o ponto de vista que nos faz enxergar se ele está indo adiante ou recuando, né? Mas de fato, do ponto de vista do mérito, eu acho que é um avanço ele voltar atrás também nesse ponto. E para você, Denise, para a gente fechar essa discussão? Eu acho que houve uma negociação com um tom político relevante para apaziguar a relação entre os 2 poderes e, na verdade, o PL, que pode ser discutido no Congresso, no Senado, ele pode atualizar a legislação e adequar, em alguns casos, aumenta o rol de autoridades que podem ser sujeitas ao impeachment, mas passa a exigir 2/3 e não apenas a maioria simples, o que eu acho que mostra um respeito maior a esse tipo de processo que não pode ser alvo apenas de ações políticas, que eu acho que era a grande preocupação de Gilmar Mendes, que tentou atropelar a função
né, inclusive do Senado. Ele tentou legislar exatamente por essa preocupação quanto ao que possa acontecer com o novo Senado que será eleito no ano que vem. Então, eu acho que a negociação pode produzir resultados mais produtivos em termos de legislação e em termos políticos também.